Fala rapaziada do canal, beleza? Eu sou o Bruno e aqui no canal Bruno T eu comento tudo sobre futebol. Já vai se inscrevendo e ativando o sininho para dar aquela força para ajudar o canal. A Rafinha comemorou a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Nós todos comemorou, né? Bom, nessa terça-feira aí, no primeiro jogo do técnico Carlo Ancelotti no Brasil, tá? No Brasil, o jogador do Barcelona, Rafinha, ele fez questão de defender os anteriores ao do treinador Carlo Ancelotti, embora né, não tenha surtido muito efeito em termos de resultado. Vou te falar aqui o que o Rafinha disse, já vai deixando o joinha aí, ó, o like, para dar aquela força. Abre aspas. Isso é o mais importante, a gente conseguir se encontrar dentro de campo. O trabalho já estava sendo bem feito, não estávamos tendo resultado. Infelizmente, futebol é resultado, e quando nós temos, somos cobrados por isso. Nosso primeiro objetivo a gente conseguiu, que era a classificar para a Copa do Mundo. Agora é manter o foco para nos dois próximos jogos das eliminatórias podemos vencer. Fecha aspas, disse Rafinha, né, a TV Globo, tá bom? Tô te falando aqui o que o Rafinha disse após o jogo, tá? É que eu deixo aqui, aqui no meu celular, né, na gravação, aqui no cantinho, né, um textinho que ele disse, tá bom? Então é isso. Isso foi suspenso, né, contra o Equador. O atacante do Barcelona, o Rafinha, ele foi titular da seleção brasileira, né? E nessa terça-feira, né, quem aplicou lá, mano, quem deu o resultado foi o Vinícius Júnior, né? No primeiro tempo. O Rafinha foi um dos protagonistas do time da Canarinho, né? Na Neoquímica Arena, explorando, sobretudo, o 1 contra 1 pelo lado direito do campo, tá bom? Fez alguns lances importantes. E não foi aquele Rafinha que a gente esperava, mas que eu não fez alguns lances importantes e eu não tenho nada que criticar aqui o Rafinha não, tá bom? Restando 2 rodadas para o fim das eliminatórias, o Brasil volta a entrar em ação em setembro, quando enfrentará o Chile em casa, provavelmente no Maracanã, e posteriormente visitará o Bolívia. Com certeza nesses 2 jogos aí o Neymar estará de volta, o Rodrigo estará de volta, vamos torcer demais para tudo dar certo, né? Falar que o Brasil já jogou muito bem no jogo, imagina depois da volta dos jogadores. O Carlo Ancelotti é acostumado, né, a enfrentar o time que era comandado pelo italiano, o Real Madrid. O Rafinha é tido, né, como um atleta praticamente confirmado na Copa do Mundo em 2026, já que é um dos protagonistas do Barcelona e também da seleção brasileira, tá? E o Carlo Ancelotti conhece muito bem o Rafinha, mesmo que ele não treinava na sua equipe, mas ele conhecia ele como tipo um rival, né? Tipo um rival, assim, que ele era do Barcelona e ele enfrentava o Real Madrid. Sobre o jogo, foi um jogaço, né, rapaziada? Olha, fala assim, o Brasil jogou muito bem contra o Paraguai, 45 minutos jogando time ofensivo, foi pra cima do Paraguai, sabe? Não deixou o Paraguai em nenhum momento, tipo assim, dar perigo para o Brasil. Deixar eles atacar, não deixaram mesmo, né? Não deixaram eles ter controle de jogo, ter posse de bola, sabe? Jogaram muito bem mesmo o Brasil, indo pra cima, um time ofensivo, criando jogadas novas, criando estratégia ali nos 45 minutos, novas também. Então, muita coisa evoluiu no Brasil, tá? É um Brasil diferente que não viu anteriores. Então, parabéns aí para todos os jogadores da seleção brasileira, jogaram muito bem todos, tá bom? Foi todos, nenhum jogador ali, na minha opinião, jogou uma partida ruim, tá? Tem jogadores sim, precisa melhorar mais, precisa evoluir mais na seleção brasileira, como o Richarlison, até o Rafinha precisa melhorar mais, né? Mas isso aí com o tempo eles vão evoluindo. Claro que precisa ser muito rápido para que ano que vem a Copa do Mundo. Mas o Brasil jogou muito bem, não tem nada de reclamar com nenhum jogador aqui da seleção brasileira. Foi um time super ofensivo. Aliás, faltou os 90 minutos, né, jogando. Dá para ter saído mais gol, dá para ter saído mais gol, né? Porque esse foi muito no ataque, precisa arriscar mais, sabe? Partir mais por dentro também, né? Você pode ver que jogaram bastante pelo lado esquerdo, né? Por causa do Gabriel Martinelli, que jogou muita bola. E, aliás, se o menino tá jogando bola, se tá jogando muito bem, tem que ir pra lá, né? É que o Neymar não tava aqui também, né? Não tava o Rodrigo, mas vão voltar, vai melhorar demais ainda a seleção brasileira. Mas Casemiro também, olha o futebol que ele fez, deu canetinha. Ah, não tô falando só caneta não, pô. Eu sei que caneta não ganha jogo, mas deixa o futebol bonito. A seleção jogando bem, você vê uma caneta ali do Casemiro, já deixa mais bonito ainda. Falta isso da seleção. Tá faltando isso na seleção, jogo bonito, que a gente não tava vendo, né? Depois que o Neymar lesionou, a gente não vê a seleção jogando daquele jeito mais. Poesia, não via. Foi ontem que a gente viu. Então, o Alexandre jogou muito bem. Bruno Guimarães marcando demais. Jogando ali também na sua posição, né? Jogando muito mesmo. Criando jogadas bonitas, né? Dando aquele lindo lançamento ali. Rapaziada, um excelente jogador. Jogando ali no meio de campo ali. Fazendo um futebol muito bonito. O volante também ali, Casemiro, fazendo um futebol extraordinário. Então, parabéns. O lateral do Mônaco também jogando muito bem na seleção. Muitos jogadores jogaram muito bem mesmo. Rafinha, o Matheus Cunha também foi pra cima. Aquela pressão alta, né? Também
Você pode ver que teve um lance lá do Rafinha. Rafinha tava driblando ali os laterais ali, foi lá, a bola sobrou lá na área lá, pô. O Matheus Cunha veio lá de trás correndo, pegou a bola e tocou a bola pra rasteira, o Vinícius foi lá e meteu o gol. 1-0, o time classificou pra Copa. Então, por isso que é importante, sabe? Por isso que é importante ter aquela força de vontade de jogar, um time ser bem ofensivo, sabe? Ir pra frente, entendeu? Isso é muito importante. Não ficar recuando, não ficar desanimado, indo pra cima. Só vem bons resultados. O Carlo Ancelotti, passados poucos minutos do dia do seu aniversário, Carlo Ancelotti aí comentou a primeira vitória como técnico da seleção brasileira na Neoquímica Arena diante do Paraguai. Sua primeira vitória. Parabéns, Carlo Ancelotti. Pô, falar com você, eu fiquei muito feliz com essa vitória, tá? Principalmente por causa também que era aniversário dele. Aí já junta tudo. Bastante legal. Vou te falar aqui agora tudo que o Carlo Ancelotti disse. Abre aspas. Acho que foi um bom jogo. Boa primeira parte. O time jogou bem. Controlou bem o jogo. Sofreu um pouco porque o Paraguai é um time sólido. Mas de um modo geral, o jogo foi bom, completo. Estamos contentes pela classificação. Era muito importante conseguir a classificação e nesses 2 jogos fizemos isso com uma boa atuação hoje. Acho que a torcida está contente. Gostaria de agradecer pela forma como me receberam. Fecha aspas, começou por dizer o técnico Ancelotti. Só nesse pedacinho aí você pode ver que ele ficou bastante contente, né? Na hora que ele foi entrando ali no gramado ali, tinha a torcida lá com as faixas lá dando esse parabéns. Muito legal, foi muito lindo. Foi tudo bonito aquele jogo. Abre aspas. Oportunidade de ver a equipe, isso alimenta a paixão que precisamos. É algo que queremos fazer, tentar envolver todo o país. Isso vai nos ajudar a fazer uma boa Copa do Mundo. Fecha aspas aí, ó. Até sobre a Copa ele já falou. Bom, jogo do Vinícius Júnior. Ele falou a seguinte coisa sobre isso, abre aspas. O Vini tem todas as qualidades para se sair bem aqui. Como no Real Madrid, ele gosta da seleção. Hoje jogou muito bem e acho que fará isso sem problemas. Fecha aspas, disse o Carlo Ancelotti. Elogiou o Vini fez o gol. É isso, né? Continua assim que vai longe. Primeiro 15 dias no Brasil. Ele falou a seguinte coisa, abre aspas. Foram 15 dias muito bonitos e todos os sentidos recebimento do povo brasileiro. Hoje no estádio me presentearam com várias camisas. Um ambiente dentro da CBF, uma família. A atitude dos jogadores, um ambiente entre eles. Gostei de tudo, faltava somente a vitória. Conseguimos, então estamos felizes. Fecha aspas, disse o Carlo Ancelotti. Sobre a volta do Casemiro para a seleção, o Carlo Ancelotti também falou a seguinte coisa, abre aspas. Casemiro é uma segurança para a equipe. Sua posição, experiente, qualidade, liderança. Temos uma equipe com muitos líderes, ele, Danilo, Marquinhos, Alisson. Estou contente com a equipe, não só pela qualidade, mas pela atitude. Fecha aspas, disse o Carlo Ancelotti. Sobre a melhora com relação ao jogo contra o Equador, ele falou a seguinte coisa, abre aspas. Hoje conseguimos trabalhar melhor a bola. Precisávamos ganhar a partida. Tivemos mais mobilidade. A saída de trás foi muito boa. Alisson ajudou na saída. Foi um bom jogo. O ideal seria ter a mesma intensidade no próximo e segundo tempo, mas o resultado nos favorecia e não arriscamos como no primeiro. Fecha aspas, disse o Carlo Ancelotti. Você vê, né, mano? Tudo aí, ele fala as coisas tudo certinho, né? Um baita técnico. Você é louco, filho. Técnico genial. Sobre o Beraldo, né, como lateral, Beraldo do PSG, ele falou a seguinte coisa, abre aspas. Beraldo, acho que pode jogar como zagueiro, assim como lateral esquerdo, com Vini ou Martinelli. Às vezes precisamos que vá menos ao fundo. É um jogador inteligente, fecha aspas. E sobre o Neymar, como votaria o Neymar? E ele falou sobre o Neymar, né? Abre aspas. O Neymar veio hoje ao hotel, é muito próximo da seleção. Ele pode jogar em qualquer posição de campo. Se tivéssemos que imaginá-lo no jogo de hoje, talvez como o Cunha, como 10, nessa posição ele poderia ser muito perigoso. Fecha aspas. Pra você ver, né, mano? Pode ser que ele até ache um esquema ali pra mudar o Neymar de posição. Eu acho que eu queria ver o Neymar mais pra frente, não recuado. Porque mais pra frente ele corre menos risco de sofrer muitas faltas, entendeu? Porque no meio de campo ele apanha demais. Agora ali, mais centralizado ali, né, ali na área ali, se dá certo seria legal, né? Ele arrumar um esqueminha ali, mas ele vai arrumar um esqueminha pra dar bom pro Neymar. Pode ficar se preocupado. Quem acha que o Carlo Ancelotti não vai convocar o Neymar? Pelo amor de Deus, rapaziada. Neymar, falar que você sempre, quando ele estiver jogando futebol, ele sempre vai ser titular na seleção. Imagina se o Neymar estiver jogando ontem. Rapaziada, o placar seria totalmente diferente. Seria 2-1 ou 3-1 ou 4-1. Porque quando o Neymar tá jogando futebol, esquece, pai. Não tem jeito. O jogo evolui muito. 4 atacantes vai seguir sendo um esquema? Carlo Ancelotti respondeu, abre aspas. Hoje, jogamos com 4 atacantes e a equipe
teve equilíbrio. Não é problema jogar com 4, 3 ou 2 atacantes. O problema é colocar 10 jogadores que correm, que se sacrificam. Fecha aspas, disse o Ancelotti. Tá bom? Muitas pessoas não estavam gostando desse jeito de jogar. Se o Brasil tá jogando bem assim, vai continuar assim. É isso que tem que fazer, né não? Dê sua opinião. Rafinha é protagonista. Ele falou a seguinte coisa, abre aspas. Acha que jogar melhor do que está jogando não é tão simples. O Rafinha é um jogador espetacular, moderno, que combina qualidade com um trabalho físico extraordinário. Fecha aspas, disse o Carlo Ancelotti. Então o treinador que ele já mostrou evolução desde a sua estreia, pô. Eu sei que o Brasil não venceu o primeiro jogo, mas você viu uma evoluçãozinha aí na defesa, tá? Foi um jogo aí que o time não conseguiu ser um time ofensivo, não conseguiu atacar muito. Foi um time que deu um pouquinho de sono, muito não, deu muito sono, né, no jogo. Mas é um jogo mais frio, né? Mas teve aquela evolução na defesa, né? Vale lembrar isso aqui. Aí no segundo jogo contra o Paraguai, ele veio com um time aí que muitas pessoas estavam criticando o jogo. Você vê várias pessoas aí, muitas pessoas comentando futebol, elogiando, mas estavam criticando, né? Por exemplo, o Gabriel Martinelli, muita gente não estava curtindo ele muito na seleção. Com certeza, né? O Matheus Cunha também. Creio ou não, né, rapaziada? Futebol dá muitas opiniões, né? Cada um tem sua opinião, dá muitos mesmo. Mas foi um time que jogou muito, né? Foi um primeiro tempo extraordinário do Brasil. Por que extraordinário? Porque se for reparar o Brasil, se reparar a seleção brasileira jogando, rapaziada, faz muito tempo que a gente não vê a seleção brasileira jogando daquele nível, tá? Aquele time ofensivo, sabe? Aquelas jogadas lindas que a gente viu do Casemiro, né? Foi muito lindo mesmo, sabe? O que o Brasil fez ontem. Sei que o placar foi meio, tipo assim, foi 1-0, importante a vitória. Com um gol, né? Conseguiu a Copa do Mundo. Tipo assim, se tivesse 3-0, dava mais aquele ano, muito mais ainda. Mas o que é importante, rapaziada, é a vitória. 1-0, com 1-0 a gente pode ganhar a Copa do Mundo. O Brasil vencendo de 1-0 a Copa do Mundo vai ficar contente ou não? Você é louco, rapaziada. Então, placar isso aí, pode ser 1-0, 2-0, 2-1, não importa. O time tem que vencer. O time venceu de 1-0, eu fiquei bastante contente e eu falo mesmo. O Brasil jogou demais. Todos os jogadores da seleção brasileira estão de parabéns. Parabéns para o técnico Carlo Ancelotti. Já dei os parabéns aqui nos vídeos aqui, né? Vou dar de novo. Parabéns pra ele. Que Deus dê ele muitos anos de vida, muita saúde, tudo de bom pra vida dele, né? É um treinador, querendo ou não, ele é uma excelente pessoa, tá? Como assim você está falando isso? Você nem conhece o Carlo Ancelotti? Porque eu vejo as pessoas, né? Os jogadores aí falando dele, né? Como ele é meio pessoalmente ali, entendeu? Como eles conversam com ele. E com certeza já motivou bastante garotada aí, né? Já motivou muito o Henrique, muito o Vini, né? Muitos jogadores aí no futebol e ajudou demais, né? Na carreira aí, né? Querendo ou não, só tá ali um amigo ali pra conversar, ajuda demais. Às vezes o jogador tá na fase ruim, vai ali conversa com ele, né? Tá precisando de alguma ajuda, né? Aí, né? Entendeu? Tô tentando te explicar. Casemiro valoriza a solidez defensiva da seleção com Ancelotti. Abre aspas. Atitude incrível, fecha aspas. Casemiro foi uma das gratas surpresas nesse início de trabalho do técnico Carlo Ancelotti, né? À frente da seleção brasileira. O volante do Manchester United, ele jogou muito bem mesmo, né, na sua volta ao time canarinho após quase 2 anos. Ele foi titular nos 2 jogos, né, das eliminatórias e ajudou bastante sua equipe, né, a seleção brasileira, a sair do campo sem ser vazada em ambas as ocasiões. O motivo, né, de comemoração para ele e seus companheiros. Agora eu vou te falar aqui o que o Casemiro disse após o jogo, tá? Já vai deixando o seu like para dar aquela força aqui pro canal. Abre aspas. Tivemos uma atitude incrível. Atitude e comprometimento de todos. Porque quando você fala de 2 jogos sem sofrer gols, começa lá, com o Vini e com o Richarlison, com o Cunha na frente. A equipe esteve muito sólida defensivamente, era uma coisa que vínhamos batendo na tecla e é algo que incomodava bastante, fecha aspas, comentou Casemiro. Ele também disse mais a seguinte coisa, abre aspas. 2 jogos sem sofrer gols, é importante. Hoje tivemos um bom controle do jogo. Algumas oportunidades, faltou um pouquinho mais de capricho na frente. Isso é importante. Evolução, seguir crescendo, ver o que o treinador pensa para os próximos jogos. Porque agora temos a classificação, só que temos que treinar o sistema, definir quem vai ser titular, quem vai ser reserva. Fecha aspas, prosseguiu aí o Casemiro, né? A classificação para a Copa do Mundo está assegurada, graças a Deus, e deu tudo certo. Porém, a lista, né, dos jogadores que disputarão o torneio no ano que vem está longe, bem longe aí de ser definida, tá bom? Então é muito importante cada jogador ali fazer um bom trabalho ali na seleção, né? O técnico Carlo Ancelotti, inclusive, revelou que
planeja, né, avaliar cerca de 70 jogadores ao redor do mundo para a próxima data FIFA, e que terá a missão de seguir aprimorando vários aspectos do jogo da seleção. A seleção brasileira tem que melhorar sempre, mas temos alguns pontos importantes. Hoje não sofremos gols, mas uma vez criamos bastante oportunidades. Tivemos bastante o controle do jogo, talvez ali no segundo tempo. Tivemos uma outra perda de bola, mas a evolução está sendo boa. A atitude está sendo incrível, desde lá da frente até o goleiro. Esse é o caminho para chegar bem ao Mundial, fecha aspas, afirmou Casemiro, abre aspas. Sempre dá para melhorar, de dar ênfase ao treinador que nós temos. Temos um treinador de extrema competência e experiência. Já viveu milhares de jogos na sua carreira. Então acho que nós temos que desfrutar do momento. Sabemos que não temos tempo, mas no futebol pode acontecer de tudo. Cabe a nós ter a atitude que estamos tendo. Uma das coisas que mais gostei na minha volta é a atitude de todos os jogadores, aqueles que estão jogando e os que não estão. Esse é o caminho, é o mínimo que podemos fazer dentro de campo. Charles concluiu o volante do Brasil. Então é isso, né, rapaziada? Pra mim aí tem bastante evolução aí da seleção brasileira, né? Como ofensivamente, como defensivamente também. Após a classificação, Rafinha analisa a campanha do Brasil nas eliminatórias, tá? Fica até o final do vídeo, que o vídeo de hoje aqui tá muito interessante, tá bom? Titular na vitória do Brasil sobre o Paraguai, nesta terça-feira, dia 10, na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada das eliminatórias. O jogador aí que jogou muita bola mesmo aí nesse jogo, o Rafinha, analisou a campanha, tá, da seleção brasileira no torneio até a conquista da classificação à Copa do Mundo. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te falar aqui o que ele disse, e agora eu vou te falar aqui o que ele disse. Já vai deixando seu like, abre aspas. O mais importante é a gente conseguir se encontrar dentro de campo. Acredito que o trabalho já estava sendo bem feito, mas não tivemos resultados. Estávamos fazendo aquilo que era pedido e acho que demos o nosso melhor. Infelizmente, o futebol é resultado e quando não temos o resultado, somos cobrados por isso. Fecha aspas, declarou o atacante em entrevista à Globo, tá? Vou te falar aqui também mais o que o Rafinha disse, tá bom? Abre aspas. Acho que estamos num bom caminho. Nosso primeiro objetivo, que era classificar para a Copa, nós conseguimos. Agora é manter o foco para poder vencer os próximos 2 jogos das eliminatórias. Fecha aspas, projetou Rafinha. Com essa vitória aí, por 1-0, a seleção brasileira chegou aos 25 pontos. Você vê, venceu de 1-0. O Brasil chegou a 25 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela e garantiu a vaga na próxima Copa do Mundo com 2 rodadas da antecedência. Então é muito importante, rapaziada. Pode ser 1-0, 2-1, importante é a vitória. O Brasil vencendo de 1-0 na final da Copa do Mundo, vai ser bom ou não? Você é louco, chega a arrepiar. Em 16 partidas, a equipe conquistou 7 vitórias, 4 empates e sofreu 5 derrotas. Pela 17ª rodada das eliminatórias, né, o Brasil encara o Chile no dia 9 de setembro. E com certeza vai ter a volta do Neymar, vai ter a volta do Rodrigo. Se o Brasil já jogou bem, imagina com a volta deles. O Richarlison celebra a volta à seleção, mas admite mais atuações, tá? O atacante Richarlison não foi satisfeito com seu rendimento nessa data FIFA. Richarlison comemorou, né, rapaziada, claro, o seu retorno aí à seleção brasileira, porque ficou muito contente, né, rapaziada, creio ou não, quem não quer jogar na seleção brasileira, né? Bom, comemorou aí, né, seu retorno após a chegada do Carlo Ancelotti, mas admitiu que não jogou bem nas 2 partidas disputadas pela equipe e disse que precisa melhorar. Vou te falar aqui o que o Richard diz, já vai deixando seu like para dar aquela força aí pro canal, para dar aquela motivada que ajuda demais. Abre aspas. Estou muito feliz pela volta, claro que da minha parte não foi bem. Tenho que melhorar. Sei qual é o peso de vestir essa camisa. Tenho que dar a vida dentro de campo. Não fui bem nesses jogos. É procurar melhorar. Trabalhar no clube para voltar a equipe aqui e fazer o meu melhor novamente. Fecha aspas, afirmou o atleta. O atacante Richarlison não ficou satisfeito, né, com seu rendimento nessa data FIFA. E o jogador do Tottenham da Inglaterra comemorou seu retorno à seleção após a chegada do Carlo Ancelotti. Olha, o Richarlison aí, igual ele falou, ele precisa melhorar mais. Eu concordo com ele, mas ele é um excelente jogador e tem essa capacidade de sair dessa fase aí, né? Dessa um pouquinho fase ruim na seleção brasileira, tá? Foi esses 2 jogos aí que não conseguiu fazer um bom jogo, né? Mas ele tem tudo para evoluir na seleção brasileira. É um jogador que é muito importante para a seleção brasileira. É um jogador, né, que pode sim ajudar a seleção brasileira bastante daqui para frente, tá? Vamos torcer demais para ele engrenar, eu gosto muito dele, é uma excelente pessoa também, né? A gente vê muitos jogadores aí ao redor elogiando muito ele. Torcer, sabe? Muita gente que fica falando para não convocar ele, para ele sair da seleção. E eu creio, né, para dar mais oportunidades para ele. Claro que ano que vem já é a Copa do Mundo, mas nos próximos jogos aí ele precisa aí mostrar trabalho na seleção. Vamos torcer demais, boa sorte para ele, tá?
Mas a seleção brasileira jogou muito bem contra o Paraguai, um time aí jogou muito ofensivo, né? Os 45 minutos indo pra cima contra o Paraguai. Dá pra ter saído até mais gol ali, mas tá bom, 1 a 0 aí. Classificou o Brasil pra Copa do Mundo. Após dizer que a seleção brasileira era uma bagunça, o Danilo se explica. O momento era complicado. Fica até o final do vídeo. Nessa terça-feira, o lateral direito Danilo se explicou, deu uma recente declaração polêmica, tá? Deu muito polêmica isso que ele disse. O experiente jogador Danilo disse que a seleção era uma bagunça e teve espaço para justificar a declaração após a vitória do Brasil sobre o Paraguai na Neoquímica Arena pelas eliminatórias sul-americanas. O lateral Danilo afirmou que a entrevista foi realizada 3 semanas antes de ser divulgada e que à época o momento da CBF era conturbado. A seleção, que ficou meses sem um treinador, havia acabado de contratar Carlo Ancelotti e vivia uma situação política instável com a saída de Edinaldo Rodrigues e a eleição de Sami Khedira. Vou te falar aqui o que o Danilo disse, abre aspas. A entrevista tinha acontecido 3 semanas antes de quando foi divulgada. No momento não tínhamos treinador e passávamos por um problema muito grave, quando a questão política da confederação, que se demonstrava uma grande bagunça. Porém, é preciso ressaltar que as pessoas no dia a dia da seleção brasileira trabalham incansavelmente pela saúde da instituição e do ambiente, dão o máximo para ter um ambiente organizado e saudável. Fecha aspas, afirmou o jogador. Abre aspas, aquelas palavras foram para um momento político que a gente vivia, que era complicado e muito difícil de continuar. Fecha aspas, acrescentou, o Danilo. Eu concordo com ele, tava uma bagunça lá, rapaziada. Alisson desabafa sobre ciclo conturbado do Brasil. Bom, o goleiro Alisson falou também que pensa que o Brasil vai ganhar. Fala que pensar que o Brasil vai ganhar a Copa agora é burrice. Mas é a seleção em evolução com Carlo Ancelotti. Vou te falar aqui o que ele diz. Já vai deixando seu like para dar aquela força aqui pro canal, que ajuda demais. Abre aspas. Falar agora que vamos ganhar a Copa é burrice. Mas existe um caminho para isso. Hoje a mudança é evidente. Podemos analisar friamente e dizer isso. Desempenho muito melhor coletivo e individual. Nosso time é muito jovem. Pressão é normal. Está sendo difícil. É correr carregando carga dobrada. Algo novo está surgindo aqui dentro. Ancelotti tem todos os méritos. A comissão dele, quem ficou, nos ajuda demais. É ruim passar por isso, mas cria casca. Time vencedor passa por momentos difíceis. Fecha aspas, completou o Alisson. Rapaziada, tipo assim, já falando que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, a gente fala porque a gente fica meio emocionado, eu meio falo, Brasil, agora o Hexa vem. Mas, rapaziada, tem muito futebol ainda, né? A gente tem a expectativa que o Brasil vai sim ganhar a Copa do Mundo. Eu tenho a expectativa. É burrice mesmo, mas eu sou assim, pô. Eu já falo, Brasil, a Copa vem. Mas é difícil, né, rapaz? Ganhar a Copa do Mundo não é fácil, tem muitas boas seleções. O time tem que estar bem engrenado, os jogadores têm que estar na fase excelente demais. Daqui até lá fala que tá perto, mas é muito futebol ainda, tudo pode acontecer. Mas eu torço demais pro Brasil ganhar a Copa do Mundo 2026, porque eles merecem demais, principalmente o Neymar também, tá? Porque tudo que já passou dentro de campo, né, suas lesões, já fez várias cirurgias críticas e ele é artilheiro da seleção, né? Ele sempre sofreu crítica, mas sempre honrou aquela camisa, né? Mesmo pessoas criticando e honrando a camisa, entendeu? Então o jogador merece demais, sabe? E o Brasil deu uma expectativa muito, pra gente no jogo contra o Paraguai. O time jogou muito ofensivo, só na estreia ali que o jogo foi empatado, mas só na estreia você já viu uma evoluçãozinha na defesa. O Carlo Ancelotti foi chegando lá, já mostrou evolução na defesa. No segundo jogo o time mais ofensivo, o time jogando demais mesmo, dá pra ter saído mais gols na partida, mas pelo menos ganhou de 1 a 0, o mundo tá confirmado na Copa, né? E é continuar assim, um time mais ofensivo ainda, o time tendo aquela pressão alta mesmo, vai dar bom. Os jogadores da seleção registraram um momento nas redes sociais com comentários e fotos. Entre eles, Rafinha publicou, abre aspas, bom te ver, irmão, boa sorte hoje, fecha aspas, escreveu o jogador do Barcelona. Já o craque do Santos, Neymar Júnior, deixou uma mensagem para Marquinhos, ex-companheiro, que já jogaram junto aí no PSG, abre aspas. Estava com saudade, né, Mocote? Te amo e bom jogo, fecha aspas, disse o camisa 10 Neymar Júnior. Apesar da visita à seleção, a terça-feira também marcou os 10 anos de Instituto Neymar Júnior. Em declaração, o atacante reforçou que a seleção brasileira continua sendo sua prioridade e destacou o foco total na recuperação de forma física 100% para voltar a vestir a amarelinha. Abre aspas. Com 79 gols, Neymar é o maior artilheiro da sua geração, mas está fora da equipe desde 2023. Vamos falar aqui o que o Neymar disse, abre aspas. Sempre estive perto da seleção brasileira, em todas as convocações. Estive presente de algumas formas. Todos os treinadores podem confirmar isso. Sei que continua nos planos e preciso voltar à minha melhor forma física.
É isso que quero fazer nessa pausa. Vou me dedicar para isso. Fechado, afirmou o jogador. Neymar abre o jogo sobre renovação com o Santos. Neymar, né, ainda não se posicionou oficialmente sobre a renovação de contrato que termina em 30 de junho. Mesmo assim, ele animou aí torcedores do Peixe, né, do Santos, com suas palavras. Abre aspas, minha história com o Santos nunca vai se apagar. Nasci no Santos e quero encerrar minha carreira aqui. É a minha casa, meu time de coração. E estou fazendo tudo o que posso para ajudar. Até agora ajudei mais fora do que dentro de campo, o que não era objetivo. Vim para me recuperar e reencontrar a felicidade. Estou nesse processo, readaptando meu corpo para voltar ao meu melhor. Quero isso, estou muito feliz do Santos hoje. O Santos é minha casa, fecha aspas, disse o Neymar. Então, rapaziada, com certeza aí Neymar vai renovar com o Santos. Ainda não falou se vai renovar ou não, né? Mas esse mês aí vai sair a notícia oficial com certeza. Tem que continuar no Santos, aqui tá sendo muito abraçado aqui no Santos. Eu acho que aqui tá sendo bastante da hora, vai ser bom pra ele, tá? Eu sei que o time não tá numa fase tão boa assim, mas vai engrenar, pô, vamos frente. Mas deixa sua opinião nesse vídeo aí, vídeo bem rápido. Comenta aí sobre o que você acha sobre o vídeo de hoje, deixe sua opinião, inscreva-se, ative o sininho e aguarde o próximo vídeo. Fui, ajuda demais o canal, motiva muito. Tchau, obrigado, o Brasil jogou demais, cê é louco, fui.